Bom dia a todos, a paz. Estou entrando aqui agora, neste momento, para estar refletindo um pouco com cada um de vocês, nessa pequena live que eu vou fazer, gravar por uns minutos. Eu sempre entro para falar um minuto, mas quando eu vejo, já falei bastante. Mas é assim mesmo, a gente não faz o que quer, a gente faz aquilo que Deus quer, que o Espírito Santo ordena, né? E deixa ele falar. Sou a missionária Terezinha Reis, estou aqui hoje para estar trazendo a mensagem de Deus para vocês. Para cada um que vai ouvir, vou colocar lá no Instagram, colocar no YouTube, né? Porque hoje nós temos a oportunidade de estar evangelizando muito longe através da internet, da rede social. É uma forma muito de Deus para estar falando do outro lado da tela com as pessoas. E hoje eu quero falar sobre Davi. Davi, ele mandou contar o povo de Israel. E Deus não gostou. Deus não gostou que ele numerasse o povo. Para que saber a quantia do povo, né? Interesse próprio? Não sei. Então, ali Deus castigou ele. E Deus tinha profeta, né? Para levar recado, né? Como até hoje tem, né? Como até hoje ele tem profeta para levar recado, né? Aí Deus mandou Gade, né? Que era o vidente, né? O profeta. Que a palavra vidente quer dizer profeta. Aquele que vê e fala. Então Deus mandou Gade lá dar o recado para Davi. E mandou ele escolher, né? 3 coisas. Mas eu vou trazer na palavra, tá? Que não basta você acreditar em mim, não. Tem que ser na palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então eu estou fazendo um resumo aqui do que eu conheço. Do que eu conheço. Mas ninguém tem a obrigação de acreditar, não. Tem que ser na palavra. Ninguém pode sair por aí acreditando em homem e em mulher, não. Pode falar dentro da Bíblia, mas se não mostrar na Bíblia, como pode provar que é na Bíblia? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitos lobos disfarçados de ovelhas. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, não. Por isso, chega perto de vocês, e fala, é assim assado. Ah, é? Não. Está na palavra? Se tiver na palavra, eu acredito. Se não puder me mostrar na palavra, só foi uma fala. Que a palavra é bíblica. Então, a gente tem que sempre estar pedindo para que mostre na palavra. E eu vou pegar aqui a palavra para estar mostrando para vocês. Vou estar lendo aqui no Segundo Reis, no versículo 24, 14. No capítulo 24, versículo 14. Então, aqui diz a palavra de Deus, a
palavra de Deus, que diz assim: a murmuração e a numeração do povo, e o castigo que Deus enviou. Ele enviou porque ele mandou alguém levar, né? E esse alguém era um vidente e profeta, né? Aqui no 14 vai dizer assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Ele está em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitos são as suas misericórdias. Ele já estava arrependido, né? Então diz: caiamos, né? Na sua mão. Porque ele entendia que Deus é misericordioso. Mas nas mãos dos homens não caio eu. Não caio eu. Então Davi aqui ele foi esperto, né? Porque estar na mão de um Deus irado é uma coisa. Estar na mão do povo rebelde, não temos garantia nenhuma, né? Se nós cair na mão de Deus, só Ele pode nos libertar ou nos matar. Então Davi preferiu ficar na mão de Deus. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Becerba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Israel para destruir. Estendendo a sua mão a Israel para destruir. Muitas coisas que acontecem, meus irmãos, não é o diabo, não. É a fúria de Deus, sabe? Por alguma rebeldia da gente, sabe? Então o anjo estendeu a mão a Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu. Veja que Deus se arrependeu. Que Pai maravilhoso, né? O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta. Deus disse: basta. Agora retire a tua mão, e o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jezebel. Então, meus irmãos, quando nós fazemos coisas que ferem o coração de Deus, os olhos de Deus, muitos pagam. E aqui Deus ficou irado com a forma que Davi fez. Numerar o povo, contar o povo. Então, Davi, quando ele viu que a mão de Deus pesou, ele ficou angustiado. Ele se angustiou. É normal. Quando a pessoa peca contra o céu, viu angústia e arrependimento,
vinha a tristeza, ainda bem que Davi disse: preferia ficar na mão de Deus, porque ele sabia que ele era misericordioso. Mas na mão dos homens ele não queria cair. É muito, é muito valioso para nós aqui essa fala do rei Davi. Mesmo ele errando, ele sabia que Deus podia livrar ele da mão dos homens. Porque Deus mandou o profeta Gade perguntar para ele, né? Se ele queria a peste ou se ele queria ficar na mão, né, dos homens. Então, Davi foi esperto demais. Ele sabia que na mão dos homens era perigoso para ele, né? Que homem não tem misericórdia de ninguém, né? Principalmente quando é inimigo, né? E Davi tinha muitos inimigos, né? Ele sabia muito bem que não seria fácil cair na mão de homens irados, né? Então, Deus, ele, ele mandou, né? Que Deus manda de nós. Ele disse ao profeta, né? Gade, né? Vidente de Davi. Assim, diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Isso é Deus mandando o profeta falar. 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos, e eles te persiga, ou que por 3 dias haja peste na terra, na tua terra, delibere. Isso aqui o profeta perguntando. Delibere agora e vê. Que resposta hei de dar ao que me enviou? Forte, hein? Então, Deus deu uma chance para Davi escolher o que ele queria fazer. Se ele queria ficar na mão dos inimigos e ser perseguido, ou ele queria que viesse a fome nas terras dele, inimigo perseguindo, ou fome na terra, ou 3 dias de peste nas suas terras. Então Davi, ele disse, na mão dos homens jamais vou cair. Jamais vou cair. Então, Deus entendeu que ele queria a peste. Deus mandou a peste na terra. E matou 70.000 homens do povo.
para quem é um rei de guerra, é um número muito alto, né, perder, né? É um número muito alto que se perdeu. Mas o próprio Deus resolveu colocar um basta, que Deus é justiça, mas Ele é Pai. Deus, Ele é um compassivo, com direito de ira. Jesus veio para ablandar nossos corações perversos. Deus, ele nos dá o castigo dele, sim. Só que até para nos castigar, o coração dele dói. Veja aqui que ele deu o castigo para Davi. E Davi é o segundo coração dele. Mas Davi precisava ser punido. Mas quando ele viu que já estava passando a medida, ele falou para o anjo, que Deus tem um anjo que mata. Deus tem um anjo que mata. Dentro da Bíblia tem várias histórias. Só lembrar de Sodoma e Gomorra, né? Dá para dar uma olhadinha por ali, né? Que existe local até hoje, né? No mar Morto, né? Só que Deus faz isso só em último extremo. Quando a pessoa já passa das medidas. Mas quando ele vê que precisa parar, ele dá ordem. Fala para o anjo: basta, basta, tira a sua mão de cima do povo agora. Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que vão ver no YouTube, vão ver no Instagram, no Facebook, eu quero falar para vocês, não solte da mão de Deus, não. Porque parece que hoje em dia é cafona. É cafona. É beatice. Amar a Deus, falar de Jesus, mas é Ele que morreu na cruz para nos salvar. E é Ele que deu o seu único filho amado para nós não ser órfãos aqui na terra. E Jesus subindo aos céus, depois da ressurreição, Ele enviou o teu Consolador, o teu Espírito, o Espírito Santo, que muito sofre por não ter Ele dentro dele. Porque tem muitas pessoas que não têm Espírito Santo, o Consolador não. Tem o Espírito enganador. O Espírito enganador. Porque deixa se levar pela mente e muitas vezes pelo coração. E o nosso coração é enganador. Ele é perverso. Então nós temos que deixar o Espírito Santo morar dentro de nós. Porque nós somos um templo. Nós somos casa do Espírito Santo. Falhos e pecador. Falhos e pecador.
Mas até para pecar, a gente tem que pecar na sabedoria. Saber o que está fazendo. Não ser como as 10 virgens, 5 prudente, 5 sábia e 5 tola desavisadas. Muitas vezes o inimigo quer fazer nós de tolo, desavisado. Aqui Davi, dentro da palavra, aqui Davi, ele teve um momento de tolice. Nesse momento de tolice, foram 70.000 homens que morreram em Israel. É a guerra, ó, a guerra está aí. Então, meus irmãos, às vezes por causa de uma tolice, vidas são cefadas. Quando o anjo ia erguer a mão contra Jerusalém, aí Deus disse: basta, não erga sua mão mais, pare. Então vamos pedir para Deus mandar, que Ele manda, parar com essas guerras que destrói tantas vidas inocentes. Parar com essas guerras políticas, essas perseguição um a outro. Se todas as autoridades são constituídas por Ele, por que os homens não obedecem? É muito perigoso uma pessoa fazer as coisas por conta própria, para agradar meia dúzia, ou para se agradar a si próprio. O missionário já está falando de política. O que rege uma nação, um país, uma capital, uma cidade? Não são os políticos? E quem coloca eles lá? Não somos nós que vota? Então nós temos dever e obrigação de orar por eles, para que aqueles que vivem fazendo erro se arrependam, para que não caia na mão de um Deus irado. Porque se a autoridade é constituída por ele, ganha uma eleição por ele, que Deus tem o controle de tudo. Por isso que as autoridades são constituídas por ele. Se ela é boa, foi você que pôs ela lá. E se ela vem aprontar, foi você que colocou ela lá. Então, busque Deus primeiro, antes de colocar. Teve uma época que a pessoa ficou com raiva de mim por causa de um político. Parecia que eu estava falando contra o político. Não, não sou contra ninguém. Não, jamais. Eu sou contra o que sai da boca deles, que muitas vezes é mentirosos. Muitas vezes é coisa simplesmente porque é época de eleição. E hoje a gente vê que eu não estava errada. Eu não estava errada na época.
Mas é Deus que constitui, quem somos nós ficar contra? Por isso, meus irmãos, vamos somente agradecer a Deus, né. A minha bateria está querendo terminar, né, e eu também vou encerrar. Eu abençoo cada um com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção dos 7 Espíritos de Deus. Fique todos na paz. Shalom, Adonai.